Já passou pela cabeça que a mente humana pode literalmente bater no mesmíssimo ritmo que o nosso planeta? É uma ideia, no mínimo, fascinante, né? Pois bem, boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai explorar alguns materiais incríveis que conectam biofísica, ondas cerebrais e um potencial gigantesco para nossa prosperidade. Vamos lá? A fonte do nosso estudo sugere uma coisa bem profunda. Existe um autêntico pulso planetário. E tem mais. Os dados apontam que eventos globais recentes causaram uma queda drástica na nossa frequência coletiva. A gente teria caído de uma média de 200 Hz para a casa dos 100 Hz. Isso cria, claro, um ambiente muito propenso ao medo e à escassez. Mas a grande pergunta que guia esse material todo é exatamente esta. As mentes humanas conseguem pulsar nesse mesmo ritmo harmonioso da Terra? Então, bora dar uma olhada em como tudo isso funciona. A nossa estrutura hoje está dividida em 4 partes rápidas. Primeiro, vamos ver o pulso da Terra. Segundo, a relação com a neuroplasticidade e as ondas cerebrais. Terceiro, o poder das virtudes e, para fechar, como é possível co-criar uma vida próspera. Bom, começando pela nossa primeira sessão, o pulso da Terra. Para entender todo esse alinhamento, a gente precisa olhar para a base física que sustenta essa ideia. No coração dessa teoria, as fontes apresentam a famosa ressonância Schumann. Em termos científicos, trata-se de uma frequência eletromagnética contínua de fundo. Pensa nisso como o verdadeiro batimento cardíaco da Terra. Ela permeia o planeta inteiro, sendo gerada por descargas de raios entre a superfície terrestre e a ionosfera. E o detalhe mais importante, a vibração fundamental dessa ressonância é de exatos 7,83 Hz. E aí que a coisa fica super interessante. Os dados neurocientíficos apontados no texto mostram que essa ressonância Schumann de 7,83 Hz cai exatamente na mesma faixa das ondas cerebrais alfa humanas, que variam ali entre 7 e 13 Hz. Para quem não sabe, essas são as ondas associadas àquele estado gostoso de relaxamento, de atenção tranquila e de muita calma. Ou seja, existe uma correlação física direta aqui. Legal, mas e aí? Sabendo dessa conexão física, como é que o nosso cérebro se adapta? Isso nos leva à nossa segunda sessão, neuroplasticidade e ondas cerebrais. O material traz uma analogia que é simplesmente perfeita para explicar isso. Pensa na mente como o HD de um computador mesmo. Graças à neuroplasticidade, que é aquela capacidade incrível do cérebro de criar novas redes neurais, a gente pode literalmente reescrever memórias e padrões antigos. Ou seja, aqueles programinhas de medo, de culpa ou de escassez não estão gravados em pedra. Eles podem ser deletados e reconfigurados para sintonizar a mente nas frequências do próprio planeta. Mas na prática, por que é tão difícil mudar, né? A resposta está na nossa biologia. Nossas emoções liberam substâncias químicas chamadas neuropeptídeos. E o grande problema é que essas substâncias literalmente viciam os nossos receptores celulares. Se a gente passa muito tempo com raiva ou frustração, as nossas células criam ainda mais receptores para essas emoções. É por isso que, do nada, ser feliz fica biologicamente muito mais difícil, a menos que a gente faça um processo deliberado de reprogramação. Agora, o que é realmente chocante quando a gente olha para essa imagem é como o material quantifica tudo isso na nossa sociedade atual. Olha só essa queda no gráfico. A frequência média pré-pandemia estaria lá nos 200 Hz e despencou para 100 Hz globalmente. E pior ainda é esse nível de 50 Hz, que o texto descreve como o estado de contração. É um estado dominado por negatividade e medo absoluto, onde a nossa capacidade de agir simplesmente paralisa. Mas se a gente trava nesse estado de contração, como é que saímos dele para o fluxo natural da vida? É sobre isso que a gente fala na seção 3, o poder das virtudes. As fontes traçam um contraste muito claro para explicar essa transição. De um lado, a gente tem o ego e o orgulho vibrando lá embaixo em baixas frequências. Eles funcionam na base da força, sabe? Aquele esforço físico absurdo, aquela luta constante que desgasta e quase não dá resultado. Do outro lado estão as virtudes. Elas vibram em altíssima frequência e funcionam através do poder. O poder aqui não é dominação, mas sim leveza e fluxo. É quando as coisas dão certo sem aquele esforço que destrói a gente por dentro. E tudo isso ganha ainda mais sentido com a chamada Lei de Casarotto, uma fórmula psicológica abordada nesse estudo. A ideia é bem direta. A forma como a gente enxerga a realidade e reage à vida depende de como a nossa personalidade se alinha às leis universais. Uma pessoa guiada pelo orgulho sofre e vê o mundo todo distorcido. Já uma personalidade guiada por virtudes entra no fluxo, o que teoricamente facilita horrores na hora de realizar os próprios sonhos. Dá uma olhada nessa tabela.
Ela mostra exatamente como certas emoções funcionam como verdadeiros botões de rádio para sintonizar nossa vibração. O medo e o ego deixam a gente travado lá nos 50 Hz. É só retração. Mas olha quando entra o amor. A frequência dá um salto enorme para 500 Hz. É pura expansão. E lá no topo, a gratidão vibrando em impressionantes 900 Hz. Segundo o material, esse é o nível mais poderoso para moldar a nossa própria realidade. E o estudo vai até mais fundo, apresentando uma união emocional que eles chamam de holotríade da cocriação. Essa trindade é formada pela gratidão, a harmonia e a aceitação. Desenvolver essas três virtudes juntas criaria uma força quase imparável, um estado que permite à mente vibrar numa escala gigantesca e se conectar direto com a energia criativa do universo. Bom, com essa base de frequências e virtudes em mente, a gente entra na nossa quarta e última sessão de hoje, co-criando uma vida próspera. É aqui que toda a biologia e a teoria se encontram com o mundo real. O elo final dessa corrente, segundo as fontes, é o conceito do holograma quântico. A premissa é simplesmente incrível. O lobo frontal do nosso cérebro não sabe diferenciar uma experiência que está acontecendo de verdade de uma visualização mental bem vívida. Então, quando a gente junta uma intenção muito clara com uma emoção elevada, o corpo cria um novo padrão biológico de dentro para fora. É como se a mente literalmente pavimentasse o caminho físico para os nossos sonhos. Então, resumindo a jornada prática proposta no material, temos 4 passos fundamentais. Primeiro, a gente precisa reconhecer essas prisões emocionais antigas. Segundo, usar a neuroplasticidade para limpar e reprogramar essas redes. Terceiro, praticar virtudes tipo a gratidão e a harmonia todos os dias. E quarto, entrar de vez nesse estado de fluxo, soltar as resistências e começar a co-criar uma vida realmente plena. Tudo isso leva a uma frase super categórica dos textos originais. Olha só, a prosperidade, a saúde e a riqueza não são coisas físicas, são frequências. A analogia do rádio faz muito sentido aqui. Tem dezenas de estações tocando ao mesmo tempo no ar, mas a gente só escuta aquela em que o rádio está sintonizado. Mudar a nossa emoção lá no fundo é exatamente a mesma coisa que girar o botãozinho do rádio para uma realidade cheia de abundância. O que nos deixa, no fim desta nossa análise, com uma grande reflexão. Fica claro pelos materiais que se alinhar ao pulso da Terra exige autoconhecimento e uma verdadeira reeducação mental usando a neuroplasticidade. Mas a pergunta que não quer calar, baseada em tudo isso é: em qual estação de rádio a mente está sintonizada agora? A frequência que é cultivada hoje pode ditar a realidade de amanhã. É um baita convite para revermos nossos padrões emocionais e explorar todo o nosso potencial, não é?